caminho da realização, ele leva a gente realmente para um aprendizado como ser humano, porque a gente vai descobrindo a cada etapa aonde estão as nossas crenças limitantes. E a frequência baixa, medo, preocupação, tristeza, o que ela faz? Ela desconstrói a nossa confiança. Ela desconstrói a sensação de merecimento que a gente precisa ter para trazer para a gente o que nos é de direito. Então, isso é um fator muito importante, é um erro fatal, tá? Ele impacta diretamente a meta. Então, para a gente realizar, a gente precisa estar na frequência elevada, estar focado na meta, visualizando, ativando a meta. O que impede as pessoas de realizarem? Hoje eu vou falar com propriedade, viu? Porque a gente tem desafios todos os dias, né? Todos os dias, todos nós temos desafios, né? O que é uma meta, se não um caminho para a gente se desenvolver? Porque toda vez que a gente estabelece uma meta, a gente está saindo de um conjunto de crenças, como se fosse um programa que está na nossa mente, que trouxe a gente até aqui. Então, toda vez que eu rodo este programa, é aquela realidade que eu estou vivenciando. Isso acontece na área das finanças, né? A pessoa assim, eu não consigo ultrapassar esse nível de ganho, né? Então, eu tenho um determinado ganho que a pessoa não consegue ultrapassar. Por quê? Porque ela tem um programa ali que está limitando aquele ganho financeiro. E ela pode até mudar de emprego, fazer novos negócios, mas se ela não mudar o programa, ela pode ganhar mais, mas vai ter prejuízos financeiros e, no final, o saldo é aquele que a mente aceita. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira, na área de relacionamento pessoal, familiar, amoroso, né? Tem pessoas que têm o programazinho de conflitos, não é? Então, não adianta vivenciar conflitos. Isso é para tudo, tá? Para dinheiro, para emprego, para finanças, para, vamos supor, a pessoa quer fazer viagens, né? E já viu aquele tipo de pessoa que parece que toda viagem que vai fazer dá tudo errado, né? Começa a dar errado aqui, aí rouba, assalta, acontece um monte de coisa e a pessoa volta da viagem com várias histórias de casos, né? Causos, né? Então, na verdade, existe um ganho por trás disso. Tá? Às vezes a pessoa conquista atenção, é muito inconsciente, né? A pessoa, de repente, ela recebe atenção quando ela tem problemas. Então, o que o programa inconsciente dela faz? Poxa, ela quer atenção, produz problema na vida da pessoa, entende? Porque é um ganho secundário. O que acontece se que impede, né, a gente de realizar? Existe o efeito contrário à meta, tá? Então, vamos supor, a pessoa definiu uma determinada meta, que é, eu quero mudar de país. Exemplo, tá? Quero morar em outro país. Quero morar em outra cidade. Só que ela, quando imagina essa meta, esse sonho, ela foi nesse lugar, achou apaixonante, né? Decidiu que vai morar naquele lugar. E aí, quando ela definiu os objetivos, daqui a pouco veio o pensamento assim: pois é, mas e meus amigos, né, aqui? Poxa vida, eu gosto tanto dos meus amigos. Poxa vida, e lá, eu não vou ter amigos. Meus parentes estão distantes. Esses são efeitos contrários à meta, são coisas que estão no entorno, são perdas que a gente tem quando realiza uma meta. E a nossa mente, ela sabe muito bem como
manter o status quo, né? Ou seja, se você não realiza a meta, aqueles problemas não existirão, entende? Então você vai continuar tendo os amigos, a família por perto, e então a mente, o programinha faz o seguinte, ele impede que a meta se realize. Então isso seria avaliar. Quando a gente trabalha a meta, a gente precisa avaliar quais são os efeitos colaterais negativos da meta. E aí a gente precisa trabalhar isso, que são as nossas emoções, as nossas crenças, a gente precisa trabalhar os apegos, precisa trabalhar, vamos supor, a pessoa vai se distanciar da família, então vai ficar um pouco mais sozinho, né? Então tem que trabalhar essa solidão, esse medo de se distanciar, de ter o apoio da família. Então a gente precisa observar essas coisas que nos prendem como correntes. Então, por isso que fala crenças limitantes, porque elas limitam mesmo, para que a gente possa avançar naquela meta. Um outro fator que impede a realização de meta, é um erro fatal, é comentar a sua meta. Gente, a gente não pode fazer isso. Assim, a gente só pode comentar nossa meta com pessoas que estão na mesma vibração que a gente realmente tem certeza que vai torcer para que a gente realize aquela meta, tá? E isso eu não estou falando que é amigo, é família, é parceiro, independe. Essa pessoa que torce pela gente pode até não ser da família. E às vezes, gente que está na família, está próximo, até parceiro, torce contra, mas não é consciente, às vezes é inconsciente. Por quê? Porque olha só, vamos supor que você vai realizar uma meta e você está muito próximo da família, e aí você vai se distanciar da família, dando um exemplo, né? E se é aquela família muito apegada, ninguém vai querer que você faça isso. Assim, inconscientemente, as pessoas vão querer que você esteja junto. Então, elas vão torcer contra sem perceber. Elas vão fazer algum comentário, ou às vezes elas fazem um comentário mesmo por proteção, por desejo de proteger a gente, né? Olha, eu vi que pessoas que foram para esse lugar, olha, esse lugar tem o risco de acontecer isso, isso. E aí começa a trazer informação negativa para a gente que vai mexer com a nossa cabeça, com a nossa mente, e aí a gente vai perder energia naquela realização. A gente já vai começar um pensamento negativo, se a gente não tomar cuidado, ele vai alimentando outros pensamentos negativos. Então, é como se fosse uma bola de neve. Então, se alguém pegou e lançou um pensamento negativo sobre a gente, e a gente alimentou aquilo, a gente não mudou a rota, fala, não, não, isso não me importa, se as pessoas tiveram problema nesse lugar, eu não quero saber, aí você pode se informar depois, mas é não reforçar aquilo, não confirmar. Então, comentar a meta é um assunto muito delicado, né? Tem culturas de pessoas que não comentam as metas, né? Eles não comentam o que estão planejando, eles, no final da realização, eles celebram e aí as pessoas ao redor ficam sabendo qual que era o objetivo, a meta, né? Mas a meta já realizada. Então, a gente precisa aprender a guardar alguns sigilos, né? Alguns segredos. E por quê? Porque enquanto a gente está gerindo isso, né, gestando esse sonho e essa meta, ele é muito sensível. É como uma gravidez, né? As pessoas mais sábias, elas não comentam gravidez no começo, né? Isso vem muito da cultura oriental.
Eles só comentam estado de gravidez lá para o terceiro, não, terceiro, quarto mês, às vezes até quinto mês, porque ali eles dizem, né, o bebê já vingou, acontece que já se fortaleceu. Então, se algo não der certo, a pessoa não tem que se explicar e passar por um desconforto muito grande. Então, gente, com a meta, nós temos que trabalhar da mesma forma. Ela é uma coisa nossa. E aí, um outro ponto é quando a gente define uma meta, né? Já, não, eu quero realmente aquilo. Mas, de repente, já houve tentativas anteriores, ou pessoas ao nosso redor que já buscaram realizar aquela meta e não tiveram tanto sucesso. Então, a mente, ela vai buscar o que é histórico, né? Ela vai buscar o quê? Ela vai vasculhar o arquivo da mente nossa e da mente coletiva, tá? Ele conecta, nossa mente é poderosíssima, tanto para o bem quanto para o mal. A nossa mente é que nem um cavalo forte. Se a gente não domar ela, vai para qualquer lado, né? Então, nós precisamos saber que a mente, muita gente fala do poder da mente, o poder do subconsciente, extremamente poderoso. É uma máquina de produzir realidade. E aí, qual é a realidade que ela produz? A que a gente direcionar. Se a gente direcionar errado, ela vai para o lado errado. Se a gente direcionar certo, ela vai para o lado certo. Então, o que a gente precisa aprender é conduzir a mente, entendeu? Da mesma forma que um cavaleiro, né, não ganha uma corrida somente sendo um bom cavaleiro, ele precisa de um bom cavalo. Da mesma forma, um bom cavalo sem um bom cavaleiro também não ganha a corrida. Então, é uma combinação do poder da mente e do poder do nosso poder, da nossa consciência de conduzir a mente, tá? Então, voltando aqui para os erros fatais da realização de metas, tem essa questão de problemas anteriores, histórias familiares, histórias de amigos. Então, de repente, se a gente comenta uma meta, já vem a pessoa lá com uma história, né? Porque a nossa mente, gente, eu vou explicar como que funciona. Ela funciona por associação, né? Se eu te falar assim, olha só, eu vou te falar um carro lindo vermelho, né? Um carro lindo vermelho. O que você vai pensar? Você vai pensar mais numa Ferrari vermelha ou num Fusca vermelho? Nada contra a Fusca, nada contra a Ferrari, mas assim, a nossa mente funciona por associação. Se eu der um comando aqui, a tua mente vai buscar informação. É assim que a nossa mente funciona. Então, quando a gente faz um comentário sobre a nossa meta com alguém, a pessoa, às vezes, na boa intenção, fala: Nossa, eu lembro de uma história que eu vi uma pessoa que tentou fazer a mesma coisa que você está querendo. Nossa, mas sabe o que aconteceu? Isso, aquilo começa, porque também a nossa mente tem uma facilidade muito grande de registros negativos. É uma tendência, porque essa tendência está ligada ao nosso hábito. O hábito cultural do brasileiro é quanto pior, melhor. É interessante isso, né? É bem curioso. Mas você falar de ações realizadoras, de, poxa, que fez um negócio, deu super certo, não dá ibope, sabe, para as pessoas. Parece que quanto pior e maior a dificuldade, maior o sofrimento, é uma cultura de sofrimento que nós temos. Parece que tem mais relevância. E se você superou aquele sofrimento, aquela dor, aí a história fica melhor ainda.
tá? Mas tem que falar da dor, tem que falar do sofrimento, e isso conecta as pessoas no sofrimento. Então, a minha pergunta é: a gente quer ter ibope, conectar as pessoas no sofrimento e ficar todo mundo aqui no baixo nível de realização? Ou a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma escolha de realizar, mesmo que não dê ibope, o importante é a minha realização, meus sonhos, e eu vou encontrar pessoas que valorizam a realização. Com certeza, são menos do que a grande massa que está ligada no sofrimento. Então, isso é para explicar o quanto é importante não comentar a meta, não compartilhar a meta, porque a gente não controla o outro, né? A única pessoa que nós podemos transformar, controlar, gerenciar a emoção somos nós mesmos. Então, se a gente não controla o outro, não adianta, a gente tem que saber como vai lidar com o outro, né? Então, assim, se eu percebo que uma vez que eu comentei, a pessoa reagiu de uma forma que não foi fortalecedora, a gente sabe quando é. A gente sabe, a gente sente, né? Que a pessoa está vibrando com você, ou a gente sente quando a pessoa inveja, ou a gente sente quando a pessoa compara. Aí você conta uma coisa e fala: Nossa, mas eu também, quando eu também quero fazer isso. Eu lembro até um caso, numa época, né, que eu fazia análise, e eu também estudava. Na verdade, eu fui fazer análise porque eu estava estudando a psicanálise, e a psicanálise tem como pilar a formação, a supervisão e o atendimento. São três pilares. Então, assim, você estuda, tem a formação, vai atender, mas precisa de supervisão. Aí eu lembro que eu quis experimentar um outro método de análise e eu queria, né, estava estudando, queria conhecer, e eu mudei. Eu fui fazer uma análise lacaniana, eu lembro até hoje. E aí eu fui na analista, eu comecei a contar o meu sonho. Não, porque o meu sonho é esse, eu quero isso. E aí, quando eu comecei a contar o meu sonho para a analista, ela embarcou no meu sonho. E como eu estava estudando, eu sabia que aquilo não podia ser feito de forma nenhuma. Ela falou assim: Nossa, mas eu também quero isso, eu quero. Aí eu fiquei assim, atônita, sabe? Tipo assim, esse sonho é meu. Então, o que acontece? Quando a gente compartilha um sonho e alguém quer vivenciar este sonho, está embarcando no seu sonho, ele rouba a tua energia, né? Porque a gente está tendo que pensem na nossa meta como um embrião. A gente está tendo que dar toda a nossa energia para essa meta. E aí vem alguém e rouba a sua energia que você está dando para aquela meta. E aí você já ficou com menos energia para dar para essa meta, tá? Então, comentar a meta não é nada recomendável. Guarde silêncio, foque você. Eu falo uma frase assim, né? Achando impossível, foi lá e fez, né? Então, assim, eu diria assim, não comentando a meta, você vai lá e realiza, entendeu? Fica muito mais fácil, tá? Agora, essa coisa de lembrar dos problemas anteriores, quando a gente comenta a meta, alguém conecta com lembranças de coisas anteriores, de fracassos, né? Poucos conectam com sucesso para te fortalecer. Agora, a gente também pode conectar a nossa meta com histórias que a gente ouviu do passado e mesmo sem comentar a meta, atrair pessoas que vão falar negativamente, histórias, né, que vão preocupar a gente. Então, a gente tem que estar muito atento também de lembranças,
né? Lembranças de insucesso, lembranças de pessoas que... E não alimentar esses alimentos, esses pensamentos. E aí, o que a gente faz? A gente vai tentar buscar, a gente vai buscar harmonia com aquela situação. Tem uma coisa importante, que toda vez que a gente tenta apagar da memória, tenta esquecer, tenta eliminar da consciência, né? Não tem, existem práticas que acabou, apaguei, não dá. Isso não existe. Por quê? Porque a gente vive no todo e a gente não elimina nada do todo, a gente não some com nada. O que a gente pode fazer, e que é realmente o caminho do equilíbrio, é entrar em harmonia com aquilo, mandar luz para aquela situação, né? Porque ali ficou alguma coisa oculta, alguma coisa bloqueada. A gente entra em harmonia com aquela situação, e quando a gente está em harmonia, ela não incomoda, ela continua lá e a gente segue. Tanto é assim que a gente, quando está num dia super harmônico, né, super natural, super em equilíbrio, a gente passa pelo dia e não lembra. E aí, dali a 2, 3 dias, você fala: o que eu fiz mesmo naquele dia? Né? E nem lembro, porque deu tudo tão certo, tudo tão harmônico, que a gente não fica preso. Então, o caminho da harmonia é esse: é a gente se desprender de forma que aquilo não faz a menor diferença. Se aquela história deu certo, não deu, se eu tive prejuízo lá, entrei em harmonia, aquilo não vai incomodar mais a minha consciência. Ela sempre vai incomodar quando a gente tem uma desarmonia com algo que aconteceu ali. Por exemplo, uma pessoa, né, tá fazendo negócios. Então, vamos supor que a meta da pessoa seja: eu quero ter o meu negócio próprio, né? E aí ela lembra de uma história do passado, que ela montou um negócio próprio e tomou um prejuízo, um calote e tal, e aquilo fica incomodando na consciência, na mente, né? Então, se estar na mente e está incomodando, qual é o foco? É aquilo. Então, qual é a chance de atrair aquilo? Total, total. Então, assim, o que impede realmente um erro fatal é a gente ficar focando naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou. Então, a gente traz aquilo para a realidade e é como se fosse o caminho contrário, né? Eu costumo dar como figura de linguagem olhar pelo retrovisor. A gente está olhando, andando para trás. Não dá para você andar olhando pelo retrovisor para frente. Se você focar toda a atenção no retrovisor, você vai precisar olhar para trás. E aí, quando a gente acelera o carro, né? Tipo, definiu a meta, vou potencializar a meta e tá olhando pelo retrovisor, aí a coisa anda errado mais rápido, entendeu? Então, é assim, gente, quando a gente tem uma meta, a gente precisa entrar em harmonia com o que desaconteceu, o que aconteceu errado, foco na meta, né? Concentra na meta e não comenta. E quando vier pensamento negativo, harmoniza. Aí eu vou falar o seguinte: outro fator também é quando a gente entra numa frequência negativa, entra numa emoção negativa, né? Então, hoje com a turma aí do Realização de Metas, eu estou monitorando as emoções, né? Por quê? Gente, eu também entro, eu entro assim nos campos negativos de vez em quando, né? Hoje mesmo, né? Estou feliz da vida aqui, mas eu entrei num campo negativo, deu um curto aqui na, nas tomadas aqui, a moça que veio limpar, acho que molhou alguma tomada, deu um curto e eu fiquei muito preocupada se eu conseguiria fazer a live hoje. E olha, e no fim deu tudo certo, eu estou aqui falando com vocês, mas assim, mexe com a gente? Mexe com a gente. Aí o que eu faço? Eu ativei uma prática para sair daquele campo,
porque é o campo da preocupação, é o campo do medo, de compromisso, eu vou descumprir. Então, entende? A gente entra, mas qual é a diferença quando a gente tem conhecimento? Eu entro e eu não alimento isso, eu sei que eu preciso sair. Se eu sei como sair, eu vou lá, fiz uma conexão com o Criador, acessando a sabedoria, acessando a alegria, acessando a harmonia, né? Ouvi uma música e me restabeleci. Aquele cansaço, aquela coisa que a baixa frequência traz para gente, traz mesmo, ela rouba energia, parece que vai tudo ralo abaixo. Então a gente pode resgatar, mas não é daqui só, né? Claro que tomar um energético, um café, tudo isso é importante, sim, mas a nossa conexão com o Criador, né? A nossa energia da fonte, ela é muito superior. Então, e a frequência baixa, medo, preocupação, tristeza, o que ela faz? Ela desconstrói a nossa confiança, ela desconstrói a sensação de merecimento que a gente precisa ter para trazer para a gente o que nos é de direito, tá? Então é assim, se uma pessoa vai te doar alguma coisa, isso acontece, hein? Isso acontece, prestem atenção que vocês vão ver que acontece. Se você já deu alguma coisa para uma pessoa que não se sente merecedor, ela tem dificuldade de receber, né? Se é uma coisa muito legal e a pessoa só quer dar, ela não tem esse equilíbrio entre o dar e o receber, ela não aceita. E a gente vê isso no dia a dia. Essa semana mesmo eu estava almoçando num restaurante e, eu sou muito observadora, eu adoro ver o comportamento do ser humano, porque eu aprendo o tempo todo, né? Mas aí um casal foi pagar o almoço de uma senhora muito idosa, né? Mas ela não aceitou de forma alguma e não, eu posso pagar, tal. Eu quase que eu interrompi ela, assim, mas eu fiquei quietinha no meu canto. Mas eu falei, por favor, aceita, porque é assim, o dar e o receber, ele precisa acontecer, né? Então, a pessoa que está doando, ela precisa da saída. E alguém precisa receber para que aquele fluxo aconteça. Então, isso é no nosso nível pessoal, né? Eu dou saída de dinheiro, doação, presente, e eu recebo com gratidão. Então, eu faço o fluxo fluir na minha vida e na vida do outro, tá? Eu gero o equilíbrio das forças, das energias. Então, imagine assim que o Criador tem todas as frequências, né, para dar, tem todas as possibilidades que podem ser ativadas, estão disponíveis. E aí a pessoa não se sente merecedor, né? Se sente culpada de existir e de ter o que tem, tá? E se vai querer mais, vai vir mais culpa ainda. Então, o que é isso se não uma baixa frequência? Então, a gente precisa trabalhar a harmonia da culpa, da, do merecimento, falta de merecimento, do sofrimento. E essas coisas de merecimento, culpa, está muito ligado aos padrões dogmáticos religiosos que nós recebemos de anos, né? Que tipo assim, somos pecadores, somos. Nossa, eu ouvi muito na minha vida. Nós não somos merecedores. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu cresci ouvindo isso. Nós não somos merecedores, né? Eu, eu pensava, eu trabalhei tudo isso, claro, né? Por quê, né? Porque é uma visão muito religiosa, né? Então, a baixa frequência traz consigo os gatilhos mentais que ativam essas sensações, tá? De não merecimento, de insuficiência, de insegurança, falta de confiança. Então, isso
é um fator muito importante, é um erro fatal, tá? Ele impacta diretamente a meta. Então, para a gente realizar, a gente precisa estar na frequência elevada, estar focado na meta, visualizando, ativando a meta. E outra coisa também que a gente às vezes pensa que nós é que temos controle de tudo e nós não temos. Quando eu trabalho a minha meta, eu não sei exatamente qual é o caminho que vai surgir para eu realizar a minha meta. É como eu digo assim, as condições, né? As condições, elas vão aparecendo. Então, a gente precisa trabalhar as nossas sensações e a nossa visão para estar focado, atento, para que quando apareça a oportunidade, que às vezes vem com o contato de uma pessoa, vem de uma informação, vem de alguma situação, alguém que lembrou de você, quando aparecem essas possibilidades, a gente esteja atento e fala: esse é um caminho possível para me levar até a minha meta. Então, a gente precisa estar com a visão clara, focado, porque focado naquela meta, a gente segue, porque a nossa intuição, o nosso eu superior vê mais do que a gente. Né? Ele está num alto nível, ele tem muito mais informação do que a gente. Tá? E que a gente tem a mente, né? Nosso aparelho físico, ele tem uma capacidade, nosso cérebro tem uma capacidade de absorver as informações muito menor do que a nossa consciência pode perceber. Então, a nossa visão, a nossa audição, às vezes limita a percepção, mas quando a gente sente a percepção, né, através das nossas emoções, é como se fosse a voz da nossa consciência que vê mais, dizendo para a gente: olha, este caminho aqui é para você. Então a gente segue por ali, né? Então é o fluir, né? Fluindo, fluindo, sem medos, sem apegos, sem vaidades. Então, assim, o caminho da realização, ele leva a gente realmente para um aprendizado como ser humano, porque a gente vai descobrindo a cada etapa aonde estão as nossas crenças limitantes. Porque a cada etapa a cada passo que a gente vai andando, vai surgindo um obstáculo, ok? Aí naquele obstáculo, parece que a casa caiu, né? A nossa esperança acabou, a nossa fé acabou. Aí, o que a gente tem que fazer? Para, respira, que sensação é essa? E a gente vai trabalhar essa sensação. Aí a gente supera esse obstáculo, continua andando em direção à meta. Aí, daqui a pouco, outro obstáculo. Aí a gente para, que sensação. Quando a gente sente junto com o obstáculo, ali tem uma crença limitante. Então, as pessoas têm muita dificuldade, as pessoas repetem muito, falar crença limitante. Como que a gente identifica essa crença limitante? É através dos impedimentos, através dos obstáculos, a gente vai observar que padrão é esse aqui que está me limitando, que eu não consigo avançar, né? Que representação é essa aqui, né? Porque a nossa mente funciona por representações, associações, um monte de coisas assim. Que é isso aqui que está me impedindo de ir? Eu tenho todas as condições e eu parei, né? Tipo o cavalo de corrida, né? Vamos lá, eu gosto desse exemplo de linguagem. Cavalo de corrida está lá com um super cavaleiro, cavalo forte, cavaleiro bem treinado, tudo dando certo. Daqui a pouco ele dá uma parada. Por que ele parou? Porque ele viu alguma coisa que ativou um gatilho. De repente, ele ouviu um barulho que assustou ele, né? Ou ele viu algum buraco que o cavaleiro não viu e ele já, né, travou ali. Então, assim, a gente também tem os nossos gatilhos, né? De repente, a gente está numa jornada,
aí alguma situação apareceu, alguma pessoa falou de um jeito, agiu, ou tem um comportamento que lembrou a gente de alguma situação de insucesso, aí a gente para. Aí o grande segredo é a gente entender, isso aqui está associado com algo do meu passado que eu preciso me liberar, né? Deixar ir, tá bom? Então, o que eu posso dizer aqui? Que o caminho da realização nos torna melhor. Cada vez que a gente vai caminhando, a gente vai nos tornando mais capazes de nos libertar, de nos superar, tá? Agora, as pessoas que não querem, ou não conseguem, ou não se dispõem a realizar, elas também não enfrentam tanto obstáculo, mas elas também não crescem. Então, toda vez que a gente vai realizar uma meta, que o desejo está lá dentro, é o nosso eu superior falando para a gente: você precisa ir para lá, porque neste caminho aqui você vai descobrir tanto sobre você, que tal fazer essa caminhada? Então, gente, a caminhada, não entenda a realização de metas como uma coisa material só. Ela não é. O ser humano, ele nasceu para ser pleno. Nós nascemos para viver em vida abundante. Aí a minha pergunta para você: você se sente hoje vivendo em vida abundante? Bem, essa foi a palavra que na minha adolescência me guiou. Foi o que de maravilhoso eu encontrei nos dogmas, foi isso, que a gente veio para viver vida plena e abundante. E isso é o que me segue, me guia até hoje. Então, quando eu vou aprender alguma coisa com alguém, né? Porque eu tive vários professores, vários mestres na minha caminhada, e eu também já segui além de vários, né? Eu sempre estava aprendendo, e daqui a pouco eu olhava, falava assim: essa pessoa é feliz? Essa pessoa tem vida plena? Então a pessoa está falando de felicidade com uma cara triste, é incoerente, né? Então, como é que é isso? Aí eu falava: isso aí tem alguma coisa errada nesse negócio aí, não dá certo, não. Então, quando a gente fala, né, não dá para a gente achar que realização de metas é um negócio só material. Tá pensando o quê, né? Que é só. Não! A nossa realização, ela é maior. E eu vou dizer mais, tá? Grave isso, que isso é muito lindo. Nós viemos aqui, a nossa principal meta nesse plano é ser um ser cada vez melhor, tá? Essa é a nossa principal meta. Nós viemos aqui para um caminho de aprendizado a sermos o ser divino que somos, descobrirmos isso. Então, assim, nada de errado se você quer ganhar mais dinheiro. Na verdade, se você quer ganhar mais dinheiro, você só quer manifestar a prosperidade que você já é, mas ainda não sabe manifestar. Se você quer uma família harmoniosa, nada mais do que você querer manifestar aquilo que você já é dentro de você. Mas por que a gente não manifesta isso? Porque existe um monte de crença confusa, gente que diz que pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que divide as famílias, né? Então, a gente tem que desconstruir essas crenças e compreender que a gente veio para amar, né? E se todo mundo compreendesse isso, né? Não importa se a pessoa vai usar o cabelo para cima, vai usar para o lado, vai usar cabelo roxo. O importante é cada um amar o outro do jeito que é. Esse é a nossa principal missão, aprender a amar, porque o amor é a frequência maior, mais elevada. Esse universo só existe pela força do amor. E o ser humano está aqui conseguindo, né,
uma força incrível desconstruir isso tudo, né? Mas eu acredito que esse é o caminho, né? Então, o caminho de realização, eu acho que é as pessoas começarem a se reconectar com as coisas lindas, maravilhosas, com as frequências elevadas, porque assim, não dá para você ser um grande realizador se você não tiver numa frequência elevada. A menos que seja por manipulação, que aí a gente não está falando disso, né? A gente está falando por um caminho de integridade, por um caminho de verdade. Então, a única forma de realizar de verdade é elevando as frequências. Então, elevando a frequência, fazendo práticas para amar, para respeitar, para alegria. Então, aí a gente consegue se conectar com a nossa meta, mantendo essa frequência elevada, e aí a gente consegue realmente nos conectarmos com a meta realizada, tá bom? Então é isso. Eu agradeço aí a companhia de todo mundo. Desejo assim uma noite para todo mundo. Vou dar só uma revisada aqui, então. O erro fatal, né? O erro fatal na realização de metas é não avaliar os efeitos contrários da meta, que podem prejudicar a gente. Comentar a meta com pessoas que não vão fortalecer você, né? E lembrar de problemas anteriores relacionados com a tua realização, que é história de um, história de outro, né? Quem contou, quem falou, a notícia. E outra coisa é abaixar a frequência da vibração, do pensamento, da sensação. Então, tudo isso compromete realmente as nossas metas, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Gratidão aí. Um beijo!